Será que as taxas da MagaluPay podem aumentar? Como você sabe, faz alguns meses que surgiu no mercado uma nova empresa nesse segmento de máquina de cartão, a MagaluPay. E ela chegou causando muito rebuliço porque ela trouxe taxas baixíssimas, de apenas 4,99%, mesmo nas vendas parceladas em 12 vezes. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo falar da MagaluPay, eu não vou entrar em muitos detalhes, pois esse não é o objetivo desse vídeo, mas eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo bem completo que eu gravei falando tudo sobre a MagaluPay. Se você quiser conhecer mais dessa empresa, clica nesse card aqui em cima e aí você vai poder conhecer tudo da MagaluPay, ok? Mas a grande pergunta desse vídeo é: essa taxa de 4,99 da MagaluPay, mesmo quando eu vendo parcelado em 12 vezes, será que essa taxa pode aumentar? Né? Será que a MagaluPay não está fazendo isso apenas para atrair cliente? Nesse vídeo aqui, a gente vai procurar a resposta para essa pergunta. Mas antes de começar, eu quero me apresentar. Eu sou Fabiano Andrade e você está no canal Máquinas de Cartão BR. Agora, eu quero estender essa pergunta do vídeo não apenas para a MagaluPay, mas para outras empresas também. Afinal, como vocês sabem, recentemente, várias empresas desse segmento de maquininha de cartão saíram aumentando as taxas de juros, alegando que esse aumento foi em decorrência dos constantes aumentos da taxa Selic. Será que isso é verdade? Será que a taxa Selic realmente afeta tanto as taxas da maquininha a ponto de elas aumentarem essas taxas que nem todas fizeram? E será que corre o risco da MagaluPay também fazer isso? Da MagaluPay também aumentar a taxa dela? E para entender melhor isso aí, eu fui na raiz do problema. E qual é a raiz do problema? A taxa Selic. Eu fui pegar a taxa Selic dos últimos 5 anos, desde 2017, para entender como esse aumento da taxa Selic afeta as taxas de juros das maquininhas. Pessoal, e a grande verdade é que afeta sim, certo? Mesmo que você diga que não, e tem muita gente que fica postando aí, não, maquininha não tem nada a ver com Selic. Tem tudo a ver sim, e juntos a gente vai ver isso aqui agora. Deixa eu compartilhar a tela do computador com você. Olha aqui, ó. Se a gente for olhar, eu voltei 5 anos no tempo. Eu fui lá para janeiro de 2017 para ver quanto é que estava a taxa Selic em janeiro de 2017. E no começo daquele ano a taxa Selic estava em 13%. Aí o tempo foi passando, foi passando. Quando foi no final de 2018, quase 2 anos depois, 2 anos depois, a taxa Selic terminou dezembro de 2018 com uma taxa de apenas 6,50%. Então veja como ela reduziu. De janeiro de 2017 estava em 13% e finalizou 2 anos depois, em dezembro de 2018, com apenas 6,50%. Mas vamos continuar que tem mais. Aí quando foi, no início de 2019, em janeiro, a taxa estava lá em 6,50%. E no final de 2019, o ano encerrou com uma taxa Selic de apenas 4,50%. E sabe por que isso aqui é importante? Porque foi justamente em 2019 que surgiu no mercado a Infinity Pay. Você lembra? Quando lá em 2019 a Infinity Pay surgiu trazendo aquela taxa maravilhosa de apenas 7,43%, até então nenhuma empresa oferecia uma taxa tão baixa, mesmo no parcelamento em 12 vezes. Foi a Infinity Pay que começou toda essa guerra das maquininhas aí, trazendo essa taxa baixíssima no caso. Então veja, a Infinity Pay ela só apareceu no mercado por causa da diminuição da taxa Selic, que ela veio lá desde desde antes de 2017, mas eu peguei em 2017, que já foi um período mais próximo. Mas ao longo dos anos, como a taxa Selic veio diminuindo, foi isso que permitiu que quando chegasse o ano de 2019, aparecesse uma Infinity Pay no mercado. A Infinity Pay só apareceu, pessoal, trazendo essa taxa de 7,43% por causa das constantes diminuições
na taxa Selic. A Infinity Pay é cria da taxa Selic baixa. Tá vendo? Mas vamos continuar, né? Aí o que aconteceu, né? Quando foi em 2020, né, a gente já começou com aquela taxa de 4,50 e ao longo de 2020, mesmo com a pandemia, né, a taxa Selic diminuiu ainda mais. É engraçado que 2020 já foi um ano de pandemia, mas mesmo assim a taxa Selic continuou diminuindo, né? E nisso surgiram no mercado outras empresas, né? Surgiram empresas como a Believe Pay, surgiram empresas como a Aquipago, no caso. Então você veja, tá vendo? A diminuição da taxa Selic fez com que várias empresas fossem aparecendo com essas taxas baixas no segmento de máquina de cartão, tá vendo? A taxa Selic foi diminuindo, aí mais empresas foram aparecendo, trazendo taxas boas para a gente. Então, olha aí, é a prova, pessoal. Todas essas empresas que a gente tem hoje, Infinity Pay, Aquipago, Believe Pay, Carry to Pay e tantas outras, só apareceram porque a taxa Selic foi diminuindo. Só que, infelizmente, né, apareceu essa pandemia na nossa vida. Durante o primeiro ano da pandemia, as taxas Selic continuou diminuindo, mas chegou uma hora que já não deu mais para aguentar. Né? A taxa Selic é um recurso que o governo usa, né, para regular a inflação e para regular as taxas de juros. E com essa pandemia ficou tudo muito louco, muito complicado, e a partir de 2021, né, foi necessário aumentar a taxa Selic para poder controlar a inflação, que a gente sabe que a inflação está voltando, né, ela está aumentando bastante. Então, para poder controlar a inflação, o governo se viu obrigado a aumentar a taxa Selic. Só que no que você aumenta a taxa Selic, isso afeta a inflação, mas também afeta as taxas de juros, né? Aí vamos ver como é que foi já em 2021. Quando foi em 2021, ó, no comecinho do ano passado, no começo de 2021 a gente começou com uma taxa Selic de 2%, mas no decorrer de 2021, aí a taxa Selic foi aumentando muito, a gente chegou de novo, a gente terminou dezembro do ano passado com uma taxa Selic de 9,25%. Certo? E você veja, mesmo com a taxa Selic aumentando, as empresas foram segurando. As empresas seguraram, as empresas evitaram aumentar as taxas de juros, mas chegou uma hora que não deu para as empresas manterem. E foi o que aconteceu no comecinho desse ano, né? Todas as empresas começaram a aumentar as taxas de juros por causa dos aumentos da taxa Selic. Então, em que situação a gente está hoje? Hoje, nós temos uma taxa Selic, né, no momento da publicação desse vídeo, né, nós estamos em fevereiro de 2022, agora em fevereiro nós temos uma taxa Selic de 10,75%. Só que tem um detalhe, a previsão é que até o final do ano a taxa Selic aumente ainda mais. A previsão atual do mercado financeiro é que até o final do ano a taxa Selic vai ficar em torno de 12,25%. É bom que ela vai aumentar, mas ela vai aumentar pouco em relação à situação que está hoje. Né? De 10, né, o mercado financeiro prevê que até o final do ano ela vai aumentar para 12,25%. Vai aumentar pouco, mas vai aumentar. Só que agora a gente tem um elemento novo, né? A gente tem essa guerra financeira e essa guerra política que está começando aí na Rússia, certo? E essa guerra acaba afetando o dólar, acaba afetando o valor do petróleo, e isso, como consequência, acaba trazendo mais inflação para o Brasil, e isso pode causar mais aumentos na taxa Selic, né? Então, vamos esperar que essa situação na Rússia não se agrave, porque isso pode causar aumento de dólar, pode causar aumento de petróleo e, como consequência, pode causar aumento de inflação e, por causa do aumento da inflação, o governo pode se ver obrigado a aumentar ainda mais a taxa Selic para poder controlar a inflação. E se a taxa Selic aumentar ainda mais, aí fica a pergunta, será que as maquininhas não vão ser obrigadas a aumentar ainda mais as taxas delas? Essa é a grande pergunta, né? Então, é uma pergunta que não tem uma resposta fácil, pois depende do que está acontecendo na economia, depende do que está acontecendo na política, depende do que está acontecendo em outros países do mundo que acabam afetando o que acontece aqui também no Brasil. A boa notícia é a seguinte,
A Magalu Pay, com certeza, ela estava ciente de tudo isso, certo? Eu não sou nenhum estudioso no assunto, né, e consegui fazer toda essa pesquisa. Imagina a Magalu Pay, que deve ter toda uma equipe de economistas, de gente que trabalham lá analisando. Então, quando eles trouxeram essa taxa de 4,99, eles estavam cientes da situação do mercado, né? Então, resta saber, né, resta a gente aguardar para saber se essa taxa vai continuar ou não no caso. Não existe uma resposta fácil para essa pergunta, certo? Infelizmente não existe. Eu torço para que a Magalu Pay mantenha essa taxa, né? E torço também para que a taxa Selic não aumente muito. A gente viu que no ano passado ela aumentou bastante. A gente começou o ano passado com uma taxa Selic de 2%, pessoal. E a gente terminou 2021 com uma taxa de 9%. Esse ano a taxa começou com 10%. E a previsão é que a gente termine esse ano com uma taxa de 12%. Se a gente for comparar com o ano passado, né, a previsão é que a gente não tenha muito aumento de taxa Selic esse ano. Mas, como eu falei, isso é uma previsão. E isso depende se vai ter guerra ou não lá na Rússia, isso depende se o dólar vai aumentar ou não, se o barril do petróleo vai aumentar ou não, porque todas essas coisas afetam a inflação e, consequentemente, afetam a taxa Selic. Mas eu quero saber de você. O que é que você acha disso no caso, certo? Você é daqueles que pensa que a inflação, o aumento do dólar, o petróleo, não tem nada a ver com taxa Selic e a taxa Selic não afeta as taxas de maquininha, né? Ou você acha que realmente isso tem a ver, né? Ou mesmo com isso tudo, né? Você acha que existe alguma coisa que as empresas poderiam fazer para não aumentar as taxas dela no caso? Será que elas poderiam, sei lá, diminuir margem de lucro, né? Se apertar de um lado, apertar do outro? O que é que você pensa disso tudo? Comenta aqui nos comentários que eu gostaria de saber a sua opinião sobre todo esse assunto. E se você curtiu esse vídeo, dá o teu like. Eu tive que fazer uma pesquisa muito grande para trazer essas informações para vocês, certo? E o teu like é uma ferramenta muito importante para a gente, ajuda muito, né? E é claro, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Até mais!